O Justiça e Você está no ar. Nesta edição, os primeiros resultados da parceria entre a Coordenadoria Estadual da Infância e da Juventude e o Núcleo de Perícias do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Agora, os prazos para a conclusão de perícias em processos que envolvem crianças e adolescentes são bem menores. E ainda, a visita do presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal ao TJRN. A participação na audiência de custódia inaugural e as homenagens recebidas pelo ministro Ricardo Lewandowski em Natal. E a experiência dos alunos da pós-graduação da ESMARN em residência judicial numa sessão plenária no Tribunal de Justiça. Continue conosco, voltamos em instantes com a audiência de custódia inaugural e a visita do ministro Ricardo Lewandowski a Natal. No intervalo, você confere os fatos que marcaram a Justiça norte-riograndense esta semana. Até já! O segundo Juizado Criminal de Natal abriu inscrições para as instituições interessadas em aplicar os recursos de penas pecuniárias em projetos sociais. Quem vai passar maiores detalhes sobre esse edital é a titular do segundo Juizado Criminal, a magistrada Virgínia Rego. Doutora Virgínia, que tipo de instituições podem concorrer a esses recursos previstos no edital? Podem concorrer tanto em instituições públicas ou privadas com finalidade social. E essas instituições podem elaborar projetos pertinentes ao serviço ou para aquisição de bens materiais. E quanto vai ser destinado a esses projetos? Quanto em recursos vai ser destinado a esses projetos? Nós dividimos em dois valores, ou de 20 mil, os projetos devem ser elaborados no valor de 20 mil ou de 10 mil. Então, nós temos 4 projetos de 10 mil e 3 projetos de 20 mil. As instituições têm até o dia 18 de novembro para apresentar os projetos. Quem tiver alguma dúvida na hora de elaborar, é só entrar em contato com o 3616-6671. Todas as informações estão contidas no edital, publicado no dia 16 de outubro, no Diário da Justiça Eletrônica. A Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica Familiar do TJRN promoveu a primeira edição do projeto Chá com Líderes. O evento reuniu mulheres parlamentares, primeiras damas da região metropolitana, Conselho Municipal da Mulher, OAB e Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica. Na pauta, a apresentação do projeto Justiça por Elas e a preparação da terceira Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa. O projeto Justiça por Elas, que hoje está sendo apresentado a esse grupo de líderes femininas, é exatamente para promover uma articulação e suscitar o compromisso de todas para as ações que venham trazer melhoria à nossa prestação jurisdicional. O projeto de capacitação da Justiça Restaurativa foi apresentado a representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social de Natal e ao Ministério Público. As instituições fazem parte do Sistema de Garantias dos Direitos da Criança e do Adolescente, conhecida como uma técnica de solução de conflitos que privilegia a escuta de vítimas e ofensores. A Justiça Restaurativa tem iniciativas cada vez mais diversificadas e já coleciona resultados positivos. Muito importante esse espaço coletivo onde a gente está ministrando um curso, mas que é muito mais na forma de uma vivência dessa experiência. O curso é a primeira vez que a gente traz a Natal, certo? Dentro da Justiça Restaurativa, uma das práticas restaurativas é essa, e tem se usado bastante no Brasil e no mundo para voltar para a infância e juventude. A implantação das audiências de custódia no Rio Grande do Norte contou com a presença do presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Ricardo Lewandowski. A solenidade, realizada na sede do Tribunal de Justiça, marcou o início oficial da metodologia que, além de permitir economia e celeridade à justiça, resgata o princípio constitucional da dignidade humana.
Com a assinatura do termo de adesão, o projeto Audiência de Custódia foi oficialmente iniciado no Rio Grande do Norte. O projeto foi desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça em parceria com os tribunais e governos estaduais. A nova sistemática prevê a realização de audiências para presos em flagrante num prazo de 24 horas. A medida atende os tratados internacionais de direitos humanos assinados pelo Brasil. Nós não tínhamos lei que regulamentasse essa matéria. O que nós estamos fazendo? Nós estamos pela primeira vez dando aplicação direta a uma convenção internacional assinada pelo Brasil. Que é exatamente o Pacto de São José da Costa Rica. É a Convenção Americana de Direitos Humanos, que estabelece que toda pessoa detida tem que ser apresentada no prazo mais curto possível a uma autoridade responsável pela sua custódia. Além dos integrantes do Pleno do Tribunal, o evento contou com a presença de diversas autoridades, entre elas o governador do estado, os presidentes do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, do Conselho Penitenciário e da Assembleia Legislativa, o diretor do Foro da Justiça Federal e o Procurador-Geral de Justiça, além de magistrados e representantes do Poder Executivo e Judiciário Nacional. O presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, o desembargador Cláudio Santos, falou sobre o esforço feito pela Corte Potiguar para apoiar e participar do projeto. Ele explicou que o Estado hoje convive com um quadro reduzido de juízes nas comarcas. Independentemente dos esforços empreendidos pelo Conselho Nacional de Justiça para instalar a audiência de custódia em todos os estados da Federação, entendemos que se trata, à evidência, do resgate da obrigação de exercitar uma das mais básicas atribuições que detém o Poder Judiciário em particular e oportunizar ao cidadão o exercício dos seus direitos primários individuais, notadamente para as pessoas mais carentes que não têm condições de arcar com os custos de um advogado logo após a ocorrência da prisão. A audiência de custódia inaugural, realizada pelo juiz Kennedy Braga, logo após a assinatura do termo de adesão, levou ao Pleno o caso de um homem de 36 anos preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. Por ser réu primário e por atender aos demais requisitos de decretação de liberdade, o acusado recebeu do magistrado a decisão de liberdade provisória. O processo deve seguir agora o trâmite normal no Fórum da Zona Norte de Natal, quando haverá o julgamento sobre o caso. No Rio Grande do Norte, de cada 3 pessoas que são encarceradas, 1 é preso provisório, ou seja, está encarcerado, mas não recebeu ainda a condenação definitiva. A estimativa é de que as audiências de custódia gerem para a Justiça uma economia de mais de 4 bilhões de reais em todo o país. Como um preso custa cerca de R$3 mil para os cofres públicos, R$3 mil vezes 120 presos que deixamos de prender para dar lugar aos presos perigosos, aqueles que devem ser segregados, e se multiplicarmos esse número por 12, nós teremos a espantosa cifra de 4,3 bilhões de reais que podem ser empregados em saúde, em educação e outros serviços públicos. O diretor do Foro da Justiça Federal no Rio Grande do Norte, o juiz Marco Bruno, ressaltou a importância da união das justiças federal e estadual. Segundo ele, essa aproximação tem sido fundamental para permitir a implantação conjunta de novas metodologias de trabalho que resultam em mais celeridade e presteza dos serviços oferecidos pelo Poder Judiciário. Que existe uma praxe aqui no nosso estado de o Poder Judiciário, de fato, andar junto, né? O princípio da unicidade aqui não é algo meramente ideal. Então, de fato, a Justiça Federal resolveu, né, aderir à ideia e se juntar ao Tribunal de Justiça na tentativa, né, de colaborar para resolver os problemas que afligem o nosso estado. Enquanto esteve em Natal, o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça foi homenageado. Dos deputados estaduais, recebeu o título de cidadão norte-riograndense e do Tribunal de Justiça ganhou a medalha Valor Judiciário Seabra Fagundes. Durante a cerimônia de implantação das audiências de custódia no Estado, o ministro Ricardo Lewandowski foi homenageado pelo presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, o desembargador Cláudio Santos, com a medalha Valor Judiciário Seabra Fagundes.
A medalha Valor Judiciário, que traz o nome de um dos maiores juristas brasileiros, é uma homenagem aos que se destacam de forma notável e contribuem para o engrandecimento da magistratura nacional ou do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte. Emocionado, o ministro agradeceu a honraria e afirmou que considera que a medalha é resultado dos esforços efetuados para melhorar a realidade do Poder Judiciário no Brasil por meio do fortalecimento da magistratura, da implantação de novas ferramentas e do aperfeiçoamento dos processos. O nosso presidente do Tribunal de Justiça local estava me dizendo que ocorrem cerca de 15 prisões em flagrantes por dia aqui só na capital do estado. Imagine, isso dá quase 500 presos por mês. Não há sistema carcerário que suporte esse aumento de presos indefinidamente. Isso implica realmente um custo muito grande. Se nós conseguirmos aliviar o nosso sistema penitenciário, quer dizer, e a média tem sido, como eu disse, 50% de liberdades provisórias, mediante condições, nós podemos deixar de construir novos presídios, criamos vagas para aqueles presos que são perigosos. Para o presidente do TJRN, o desembargador Cláudio Santos, além da valiosa contribuição ao Poder Judiciário, a condecoração marca também a implantação das audiências de custódia no Rio Grande do Norte. Não temos dúvidas em dizer a Vossa Excelência que está à frente da audiência de custódia por iniciativa pessoal, da medida que representa a maior efetivação dos direitos de cidadania já levada à prática no Brasil desde a promulgação da Constituição Federal de 88. Após a realização da primeira audiência de custódia no Estado, o ministro Ricardo Lewandowski foi recebido na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Lá ele foi novamente homenageado, recebeu dos deputados estaduais o título de cidadão norte-riograndense. O diploma veio pelas mãos do presidente da Casa, o deputado estadual Ezequiel Ferreira. O parlamentar ressaltou o trabalho coordenado pelo ministro à frente da Corte Máxima do Poder Judiciário Brasileiro. Ao agradecer, Lewandowski dedicou a homenagem aos 17 mil magistrados brasileiros, que, segundo ele, de forma anônima, contribuem para a unidade nacional ao proporcionar a correta aplicação das leis no país. Vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes. No próximo bloco, vamos falar sobre as experiências dos alunos da pós-graduação Residência Judicial da ESMARNE e sobre a celeridade nas perícias que envolvem crianças e adolescentes em Natal. Aproveite estes minutos para acessar a nossa página no Twitter e conferir os destaques do Poder Judiciário. Compartilhe nossas postagens, interaja conosco. O Justiça e Você volta já. Saldo positivo na parceria firmada entre a Coordenadoria Estadual da Infância e Juventude e o Núcleo de Perícias do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Graças a essa reorganização do trabalho, está sendo mais rápida a tramitação dos processos que envolvem crianças e adolescentes. Principalmente as perícias estão sendo concluídas num prazo cada vez menor. Desde que a SEIJE, Coordenadoria Estadual da Infância e Juventude, passou a administrar a distribuição de perícias em processos que envolvem crianças e adolescentes, 86 laudos foram solicitados por magistrados. Em menos de 10 dias, as demandas foram distribuídas aos peritos e, desse total, 64 perícias já foram concluídas e encaminhadas à Vara da Infância que fez a solicitação. Olha, nós sabíamos que essas perícias elas estavam demorando até meses para serem distribuídas, para serem efetivamente cumpridas. E agora, com esse serviço aqui na Coordenadoria da Infância e Juventude, nós conseguimos reduzir para dias, tanto a distribuição como a entrega do laudo, concluindo a perícia. A agilidade na distribuição das perícias é fruto da parceria firmada no início do mês de agosto entre a SEIJE e o Núcleo de Perícias do TJ Potiguar. O Dr. Matson Ottoni, que é o diretor do foro, Zenóbio, acreditaram no nosso trabalho aqui com o Dr. José Dantas e a gente tem conseguido, com muita organização, com muito empenho, dar celeridade a essas perícias. Além de distribuir os laudos periciais, a SEIJE também é responsável pelo pagamento dos serviços. Agora, os peritos levam, em média, 12 dias para receber pelo trabalho executado. Anteriormente, a gente passava 3 meses para receber o pagamento da perícia, após a entrega. Atualmente, a gente tem uma orientação
para entregar a perícia até o dia 10 de cada mês. E aí a gente recebe o pagamento dessa perícia no mesmo mês. O juiz Pedro Cordeiro Júnior, da Vara da Fazenda de Mossoró, determinou que as gestantes do município que necessitem do serviço público de saúde tenham o parto garantido pelo poder público. Na decisão, o magistrado orienta o governo do estado e a prefeitura de Mossoró para que tomem as medidas necessárias no atendimento dessas gestantes, tanto em partos normais quanto em cesarianas. O pedido foi feito pelo Ministério Público Estadual em razão de dificuldade de atendimento sofrida por uma paciente em trabalho de parto. Os alunos da segunda turma da pós-graduação em residência judicial da Escola da Magistratura do Rio Grande do Norte acompanharam uma sessão plenária no Tribunal de Justiça. A atividade faz parte do conteúdo prático do curso, com o objetivo de familiarizar os estudantes com a rotina dos desembargadores. Atentos, os residentes acompanharam a sessão e fizeram anotações. A visita faz parte do cronograma do curso de Residência Judicial, especialização de preparação para o exercício da magistratura, realizada em parceria entre a UFRN e a SMARNE. Ao todo, 38 alunos participaram da visita orientada. Eles integram a segunda turma do programa de pós-graduação, iniciada em abril e que tem a conclusão prevista para o final de 2016. O desembargador Vivaldo Pinheiro falou sobre a importância desta atividade e o quanto ela pode acrescentar aos futuros profissionais. Essa parceria que a escola mantém com a universidade é muito importante porque proporciona que os estudantes compareçam às sessões do tribunal e aqui sintam as discussões, ouçam os debates e com isso eles aperfeiçoem os seus conhecimentos práticos que muitas vezes eles não têm a oportunidade de fazer isso em outro ambiente. Além da oportunidade para que os residentes conheçam os trabalhos desenvolvidos pelo Tribunal de Justiça, a atividade permitiu aos acadêmicos conhecer de perto a dinâmica dos julgamentos e a forma de atuação do colegiado formado por 15 desembargadores. Ao final da sessão, os residentes seguiram para o auditório do tribunal, onde participaram de um debate com o juiz auxiliar da vice-presidência do TJRN e professor responsável pelas visitas orientadas, Diego Cabral. Entre os temas tratados, a composição da corte e a atuação dos advogados. Para os participantes, a experiência ajuda a aumentar a segurança frente à profissão que escolheram. Vivenciar uma sessão plenária acho que é fundamental para complementar o nosso aprendizado na residência judicial da SMARNE, porque só assim a gente pode ter um contato direto com o procedimento dos julgamentos, a aplicação da lei, do regimento. A gente pode observar essas características que eu acho que vai ajudar muito na nossa prática. Tudo isso vai ser muito importante para a nossa futura atividade, né? Seja como advogado, seja como juízes, desembargadores, que é como nós queremos, né? Pretendemos, ou como em outras funções, como no caso representante do Ministério Público, que também atua junto aos órgãos colegiados. Então é uma experiência muito boa que só tem a nos acrescentar bastante. O Justiça e Você volta na próxima semana. Até lá, continuamos em contato pela internet, nas páginas das redes sociais e pelo site do TJRN. Comente nossas postagens e reveja os programas. Obrigada pela audiência e até o programa que vem.